A questão da geometria molecular, alguns podem ter visto no ensino médio, outros talvez não, depende muito do curso, a forma como o conteúdo programático foi trabalhado. Mas o que vocês precisam ter em mente é, da mesma forma que nós temos 3 dimensões, da mesma forma que nós temos na nossa largura, a altura e a nossa espessura, vários outros objetos na natureza têm, e as moléculas elas não são como representadas aqui, chapadas no quadro. Na verdade, essas estruturas elas também são tridimensionais. Então você precisaria o quê? De estruturas tridimensionais para resultar em objetos ou seres vivos também tridimensionais. Então a questão da estereoquímica, na verdade, da geometria molecular é fundamental. Por exemplo, quando a gente pensa na molécula de metano, que é o CH4. No caso do metano, como essa estrutura está desenhada aqui, daria a impressão que ela é uma molécula plana. Ela poderia ficar chapada no quadro, mas alguns de vocês que estudaram um pouco a parte de hibridização, geometria molecular, sabem que isso não é verdade. Uma representação que poderia ser utilizada para o metano seria colocarmos 2 átomos aqui no quadro. Um deles a gente usaria uma representação que a gente chama também de cunha cheia, que significa dizer que esse hidrogênio ele está o quê? Para fora do plano. Enquanto que um outro átomo de hidrogênio ele ficaria para trás do plano do quadro. Existe uma figura que a gente estuda lá em geometria espacial, que é o tetraedro. Então, se nós imaginarmos o átomo de carbono como o átomo central, no centro desse tetraedro, a gente teria aqui o hidrogênio no plano, esse hidrogênio também no plano, e a gente poderia dizer que esse é o hidrogênio que está para trás e esse é o que está para frente. Por conta da semelhança com a posição desses 4 átomos e os vértices de um tetraedro regular, a gente costuma dizer que esse tipo de geometria é a geometria tetraédrica. Assim como eu fiz aqui para o metano, tem vários outros casos de geometria molecular que a gente vê ao longo do nosso curso. A gente vai ter entre 1 e 2 aulas dedicadas a isso. Outros exemplos que podemos destacar seria, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2. Ele tem geometria linear. A geometria resultante está relacionada ao quê? Ao estado de hibridizado. A que tipo de hibridação temos? Nesse caso aqui no átomo de carbono, nesse aqui no átomo de carbono também. A gente vai ver que átomos como oxigênio, nitrogênio, enxofre, dentre outros, eles também apresentam uma hibridação característica que vai resultar em diferentes geometrias moleculares. Outro exemplo que a gente poderia colocar aqui seria o próprio formol ou formaldeído. Que tem geometria trigonal planar. Nesse caso a geometria é linear, no caso aqui de cima. É só a gente pensar o seguinte, é como se aqui a gente tivesse o carbono, aqui a gente tem o oxigênio e aqui a gente tem o oxigênio. É como se eles estivessem o quê? Na mesma linha. Porque esse ângulo aqui é
180 graus. Como eles estão numa mesma linha, a gente pode chamar o quê? É uma das formas que a gente pode usar para identificar essa geometria como linear. E a trigonal planar? É como se fosse o quê? Trigonal, 3 ângulos, é como se estivesse num triângulo. E a gente sabe que se a gente for pegar, a gente pode usar até essas 3 canetas, se a gente for pensar aqui só no triângulo, ele pode ficar o quê? No plano. Então a gente pode ter 3 átomos na forma de triângulo, e eles vão estar o quê? No mesmo plano. Por meio das mesmas coordenadas x e y, eu consigo determinar todos os pontos de um triângulo. Então ele é plano. A gente não pode fazer isso com coordenadas x e y para um tetraedro. Aqui já seria o quê? Geometria espacial, a gente precisaria de coordenadas o quê? X, Y, Z, para dar profundidade. Então, para quem pensou que a geometria espacial que aprendeu lá no ensino médio não servia para nada, é aqui que a gente usa. Então, se a gente pensar aqui como sendo o átomo central, esse oxigênio e esses 2 hidrogênios, eles poderiam estar exatamente aqui o oxigênio, aqui o hidrogênio e aqui o outro hidrogênio. E esse tipo de representação tem que começar a refletir na forma como vocês desenham as estruturas químicas em exercícios, avaliações, futuramente em relatórios técnicos, em trabalhos de conclusão de curso, dependendo do que vocês vão fazer da vida de vocês em dissertações de mestrado, em tese de doutorado, relatórios técnicos em empresas, laudos de consultoria e assim por diante. H2O, que é a nossa água. Essa representação aqui, ela está equivocada. Porque a molécula de água não é linear. A gente tem que levar em consideração que ela tem 2 pares de elétrons livres. Esses 2 pares de elétrons livres, eles causam uma certa repulsão nessas 2 ligações com os 2 átomos de hidrogênio. E essa geometria ela não é linear, mas na verdade é angular. Lembrando a todos que o que eu estou fazendo aqui é um lembrete. O que eu estou fazendo aqui é um comentário sobre alguns aspectos importantes do ensino médio que são importantes para o nosso curso de Química Orgânica 1. No momento pertinente, cada um desses que estiver diretamente envolvido num conceito, eles vão ser resgatados e explicados com mais detalhes. Na verdade, o que vai acontecer aqui, justamente por conta da repulsão ocasionada pelos pares de elétrons livres ou não ligantes, é essa geometria aqui. Então, se nós colocarmos aqui o átomo de oxigênio representado como essa bolinha aqui, colocarmos aqui o átomo os átomos de hidrogênio, a gente pode dizer que a gente teria aqui um encontro de 2 retas, não é? Um encontro de 2 retas vai formar o quê? Um ângulo. Essa geometria a gente costuma chamar de angular. Então aqui a gente tem um caso de geometria tetraédrica, aqui um de geometria linear, trigonal planar, e aqui um caso de geometria angular. A gente vai ver vários desses casos quando a gente estiver falando da teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência, que é o método VESP. Pela programação aqui do nosso curso hoje, a gente faria uma introdução à química dos compostos de carbono, que seria aquela parte onde eu falei da ureia, falei da importância de relação entre os átomos de carbono e, por exemplo, estrutura de 2 medicamentos, onde a gente falou do maraviroc e da atorvastatina. E agora a gente está exatamente na etapa de verificação dos conceitos básicos de química orgânica, do ensino médio e da disciplina Fundamentos de Química. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, mas pegar alguns desses conceitos que são importantes
para vocês saberem onde vocês precisam dar mais atenção. Pelo nosso cronograma, no dia 3 e 6 de outubro, esses 2 dias estão dedicados à estrutura atômica e configuração eletrônica, hibridização SP3, SP2, SP e geometria molecular. Aproveito para esclarecer que, na verdade, o que a gente tem aqui é um cronograma o quê? Estimado. Pode ser que a gente precise de um pouquinho da aula seguinte, que é de 10 de outubro, para falar um pouco mais. Pode ser que com uma aula e meia a gente já fale sobre essas questões e passe para as fórmulas estruturais, regra do octeto e assim por diante. Outra questão que eu separei aqui para a gente falar a respeito, fala justamente dessas hibridizações. Para vocês saberem algumas características importantes de reatividade, geometria molecular e reconhecimento molecular, até mesmo de substâncias que têm atividade biológica, que é um dos principais objetivos do curso de vocês, aprender a parte de hibridização é fundamental. Então eu vou colocar aqui o desenho de uma estrutura. Para a gente ver a hibridização de alguns átomos dela. Antes disso, eu vou passar aqui a frequência para você. Essa é o formaldeído. Isso. É o formal, é aquele da escova progressiva. Eu selecionei aqui 5 átomos justamente para a gente falar qual seria a geometria deles. Explicar exatamente como você combina os orbitais moleculares, os orbitais, aliás, atômicos naturais, para resultar nos orbitais híbridos. Isso vai ser objeto de estudo das nossas próximas 2 aulas. O que eu vou fazer aqui é basicamente apontar quais deles seria SP3, qual seria SP2, qual seria SP, para ver se vocês lembram mais ou menos dessa parte. Isso sim tem uma importância principalmente na parte de mecanismo de reação e reatividade das funções que a gente vai trabalhar. Geralmente quando a gente tem um átomo de carbono que faz somente ligações simples, ou seja, ligações do tipo sigma, aqui a gente tem um átomo de hidrogênio também ligado, aqui é um carbono ligado diretamente a 1, 2, 3 átomos de carbono. O carbono, assim, do jeito que ele está saturado, ele faz 4 ligações. Está faltando uma. Essa ligação é com um átomo de hidrogênio, ela fica implícita nesse modelo de linha de ligação que a gente vai usar a maior parte do curso. Então, nesse caso, a gente tem um carbono sp3. Ele é resultado da hibridização de um orbital s e 3 orbitais do tipo p, resultando em 4 orbitais do tipo sp3 com igual nível de energia. Aqui em cima a gente tem um átomo de oxigênio. O oxigênio também tem hibridização. Se vocês viram uma hibridização só para átomo de carbono, é porque foi trabalhado com vocês apenas parte do conteúdo de hibridização que vocês precisariam saber. Nesse caso aqui, o oxigênio está fazendo uma ligação simples com hidrogênio, uma ligação simples com carbono,
e ele vai ter dois orbitais híbridos sp3, cada um com dois pares, cada um com um par de elétrons não ligantes. Então, na verdade, aqui também é sp3. No caso do carbono, inicialmente a gente tem isso aqui, no final a gente tem isso aqui, certo? No caso do oxigênio, aqui é 2S e 2P, tá, gente? Aqui é o 2S, aqui é o 2P. O 1S eu nem coloquei, que é a camada interna. No caso do oxigênio, então, quando hibridiza, ele tem 2, 4, 6 elétrons. Então aqui também é sp3, sendo que é 1, 2, 3, 4, pela regra de Hunt, até por questões da distribuição energética. Primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital, depois, quando não tem mais jeito, a gente coloca o segundo elétron, certo? Porque colocar o segundo elétron no orbital, por um lado você tem a repulsão entre esses dois elétrons por eles estarem no mesmo orbital, mas por outro lado, pelo fato deles girarem ao redor do próprio eixo, gerando um campo magnético que a gente associa lá ao spin, faz com que exatamente a gente tenha uma atração que os possibilite estar ocupando o mesmo orbital. É melhor colocá-lo aqui do que colocá-lo no subnível de energia seguinte, que exigiria uma quantidade de energia muito maior. Então, exatamente, a gente tem o quê? A hibridização do tipo sp3. Esse que só tem um elétron, esse que só tem um elétron, vai justamente fazer ligação com o hidrogênio com o carbono. E esses dois vão ficar o quê? Com os dois pares de elétrons livres, ou não ligantes. Agora que a gente falou só de casos que temos ligações simples, a gente vai falar de casos onde nós temos ligação dupla. O átomo diretamente envolvido na nossa ligação dupla, que nesse caso é o oxigênio e o carbono, eles vão ter hibridização do tipo sp2. Um orbital S e dois orbitais P vão fazer 3 ligações simples, e o outro vai ser um orbital P que não vai ser hibridizado e vai ser responsável por fazer a ligação π, que é essa ligação aqui. Por conta do tempo e até porque é o propósito não dessa aula, mas das duas próximas, aqui a gente vai ser um pouco mais objetivo, mas a gente vai ter tempo de, nas próximas duas aulas, discutir um pouco mais sobre esses aspectos. E nesse caso aqui a gente tem hibridização do tipo sp, na verdade apenas sp, porque é um orbital S e um orbital P que fazem o quê? Apenas duas ligações, uma com o carbono, outra com o hidrogênio que está implícito, e dois orbitais P vão ser usados, um para fazer uma ligação π e o outro para fazer a segunda ligação π. Então, pessoal, o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era isso.